Leitura do livro Crescendo em Oração, autor Mike Bickle. Capítulo 3. Características da oração eficaz. Citação de George Miller, abre aspas. Não é suficiente começarmos a orar, mas precisamos pacientemente, confiantemente, continuar em oração até que obtenhamos uma resposta. Fecha aspas. Aprenderemos nos capítulos subsequentes diferentes maneiras de orar, mas antes precisamos analisar as características do tipo de oração com a qual estamos buscando nos envolver. A oração que realmente faz diferença e alcança os objetivos pretendidos. A oração, antes de tudo, tem a ver com o relacionamento com Deus, mas também tem a ver com resultados. Resultados que ajudam no cumprimento da vontade de Deus na terra. O apóstolo Tiago, que era conhecido na igreja primitiva como um grande homem de oração, transmitiu à igreja inestimáveis revelações sobre esse assunto. A sua carta no Novo Testamento inclui o seu ensino sobre a oração eficaz e o que ela obtém. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago 5, de 15 a 18. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. De acordo com essa passagem, Deus nos chama para oferecermos uma oração santa, confiante e perseverante, que flui de um relacionamento com o Senhor e sua família. Esse é o tipo de oração que realiza muito. O destino de todos os cristãos é liberar o poder de Deus por meio das suas orações simples. Tiago 5, 15 e 16 diz que a oração da fé livrará os enfermos e que a nossa oração é muito poderosa e eficaz. As nossas orações realizam muito mais do que podemos avaliar com os nossos 5 sentidos. E a realidade de que elas produzem mudanças dão às nossas vidas e às nossas orações um grande valor. A nossa perspectiva sobre a vida muda dramaticamente quando cremos que as nossas orações realmente fazem diferença. Vamos analisar as 4 características da oração eficaz sobre as quais Tiago escreveu. A oração arraigada na fé, a oração no contexto de bons relacionamentos, a oração proveniente de um estilo de vida de retidão e a oração que é fervorosa. Tópico: a oração arraigada na fé. A oração da fé, mencionada em Tiago 5,15, é a oração que está arraigada numa tripla confiança em Deus. Primeiramente, é a oração com confiança na autoridade de Jesus sobre as enfermidades e as obras das trevas. Jesus apoiou publicamente um centurião romano por ter uma grande fé em sua autoridade sobre as enfermidades. Mateus 8, 5 a 13. E ele disse a 2 homens cegos: seja-vos feito conforme a vossa fé. Mateus 9, 29. Jesus enfatizou veementemente a importância de orarmos com fé ou confiança. Marcos 11, 22 a 24. Jesus também declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. A nossa fé deve estar ancorada no conhecimento da sua autoridade sobre todos os outros poderes existentes.
Em segundo lugar, é a oração com confiança no sangue de Jesus que qualifica pessoas fracas como nós a sermos vasos que liberam o seu poder e receberem as suas bênçãos. No livro de Hebreus, aprendemos que temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Não devemos nos retrair devido à vergonha ou culpa, pois ele nos deu a sua própria retidão como uma dádiva. 2 Coríntios 5:21. Portanto, podemos apressar os nossos pedidos corajosamente diante do trono de Deus, sabendo que Ele providenciou uma maneira de permanecermos lá. Em terceiro lugar, é a oração com confiança no desejo do Pai de curar, libertar e abençoar o seu povo por meio da obra do Espírito Santo. Deus é o nosso Pai. Ele está ávido por ouvir as orações dos seus filhos. Em Lucas 11, Jesus concluiu seu ensino sobre a oração dizendo: Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, versículos 11-13. Oramos em fé, sabendo que Deus, cujo coração arde de paixão por nós, realmente deseja abençoar-nos. Tópico: a oração no contexto de bons relacionamentos. Ao ensinar sobre a oração eficaz, Tiago nos exortou a confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Tiago 5,16. Seguimos essa exortação mais frequentemente quando temos relacionamentos fortes com os outros. Alguns cristãos têm um compromisso de crescer em seus relacionamentos com outros, mas contentam-se em ter uma vida de oração fraca. Outros têm o compromisso de crescer em sua vida de oração, mas contentam-se em ter relacionamentos fracos. A Bíblia estabelece conjuntamente esses dois valores como complementares e não como concorrentes. Não devem ser separados, porque a oração eficaz flui melhor daqueles que possuem fortes relacionamentos no reino, compartilhando profundamente uns com os outros, sendo parceiros em atividades do reino e relacionando-se uns com os outros com humildade, honra e perdão na graça de Deus. Paulo nos admoesta em Colossenses a revestirmos-nos de uma oração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então ele acrescenta: acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Colossenses 3, versículos 12-14. Finalmente, uma forte vida de oração ocasionará fortes relacionamentos com as pessoas. Os que valorizam sinceramente o seu relacionamento com Jesus são capacitados a amar as pessoas mais profundamente. A oração não diz respeito a sermos antirrelacionais ou antissociais. A verdadeira oração tem o efeito oposto, relaciona-se com o amor a Deus e às pessoas. As pessoas de oração deveriam ser as mais estimuladas no amor. O Senhor se importa tanto com os relacionamentos que as Escrituras exortam os maridos a honrarem as suas esposas para que as suas orações não sejam impedidas. Em 1 Pedro 3,7 está escrito: exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida,
de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. As orações do marido serão impedidas se ele não tratar sua esposa com honra, tanto publicamente quanto em particular. As Escrituras esclarecem que a eficácia do marido na oração relaciona-se na mesma proporção que ele honra a sua esposa. Ele pode orar com eloquência e autoridade em público, mas se ele fala de forma indelicada com a sua esposa a sós, sem arrepender-se disso diante dela, as suas orações serão impedidas. O Senhor insiste que os maridos tratem as suas esposas com entendimento e honra. Os maridos precisam assumir humildemente a liderança em seus casamentos. Conheço homens que desejam ser fiéis na oração, mas não são fiéis no sentido de honrarem as suas esposas. Reclamam que não gostam mais de sua esposa e querem arrumar outra. Mas Deus valoriza muito a aliança matrimonial. Portanto, o homem cristão que não gosta, entre aspas, mais da sua esposa, ainda assim deve servi-la e honrá-la se desejar agradar a Deus e ter uma vida de oração eficaz. Obviamente é melhor se o marido gostar da sua esposa, mas há algo maior em jogo. Tem a ver com honrarmos a aliança matrimonial, porque Deus é um Deus de aliança. O Senhor pode restaurar emoções positivas num casamento, independentemente de quão ruins as coisas possam estar. Tenho visto o Senhor abençoando homens que escolheram servir e honrar as suas esposas, até mesmo quando não tinham sentimentos românticos por elas. O Senhor abençoa estes homens mudando as suas emoções para com as suas esposas. Deus honra tanto a aliança matrimonial que despertou as antigas emoções que esses maridos tinham por suas esposas. O mandamento dado em 1 Pedro 3,7 é de grande importância para o movimento global de oração que o Espírito Santo está levantando nesta hora, sobre o qual falaremos mais em capítulos posteriores. À medida que o movimento de oração amadurecer por toda a terra, assim também a ênfase sobre a honra no casamento aumentará, especialmente a honra para com a esposa. À medida que o Espírito conduzir progressivamente o movimento de oração a um crescente, ele também trará honra às esposas em seus lares. Tópico: a oração proveniente de um estilo de vida íntegro. Uma condição muito importante para a oração eficaz é termos o compromisso de andarmos no estilo de vida de retidão diante de Deus e das pessoas. Da maneira indicada em Tiago 5,16, a súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Essa condição bíblica é frequentemente minimizada ou totalmente ignorada, até mesmo por algumas pessoas que estão profundamente envolvidas no movimento de oração e adoração de hoje. Uma pessoa justa, entre aspas, nessa passagem, é qualquer cristão que se propôs em seu coração a obedecer a Jesus à medida que busca andar com caráter santo em um estilo de vida de prática da verdade. 1 João 1,6. O fato de determinarmos os nossos corações a obedecer é muito importante, até mesmo se ficarmos aquém de uma obediência madura e consistente. Jamais conheci uma pessoa que fosse tão madura na integridade que estivesse acima de todas as tentações e nunca ficasse aquém em sua caminhada com Deus. Em outras palavras, as orações de uma pessoa íntegra incluem as orações de pessoas imperfeitas e fracas, como você e eu, que sinceramente buscam andar em retidão, até mesmo quando tropeçamos em nossa fraqueza. Sou tão grato pela gloriosa realidade da graça de Deus. O Senhor responde ao seu povo porque ele busca guardar os seus mandamentos e fazer as coisas que lhe agradam. E recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3,22.
A oração não é nenhum substituto para a obediência. Conheço pessoas que pensam que se orarem e jejuarem mais, poderão praticar pequenas imoralidades ou ser desonestas em suas finanças ou caluniar as pessoas que causam algum mal em suas vidas. Acham que o fato de serem extrazelosas nas disciplinas espirituais equilibrará as áreas de persistentes concessões. Mas orar mais não compensa os pecados não arrependidos que deliberadamente continuamos a cometer, como esclarece o seguinte versículo de Isaías: os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Isaías 59:2. A oração será muito mais enfadonha e difícil se tentarmos viver uma parte de nossa vida como se pertencesse a Deus e outra como se pertencesse a nós. Há um relacionamento dinâmico entre o nosso estilo de vida e a nossa capacidade de desfrutar a oração. A nossa capacidade espiritual de experimentar e desfrutar Deus aumenta à medida que andamos em pureza. Jesus enfatizou essa verdade no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Onde há um contínuo e deliberada concessão em nossa vida, há também um grande impedimento ao nosso crescimento espiritual e à nossa capacidade de concordarmos com Deus em oração. O pecado impede o nosso amor por Ele. João 14, versículos 15 e 21. Precisamos sinceramente buscar viver numa obediência de todo o coração, porque a obediência não é opcional na vida do reino. Quando falhamos em nossa obediência, precisamos reconhecer isso e confessar, em vez de tentar racionalizar. Nós chamamos isso de pecado. Arrependemo-nos e recebemos graciosamente o perdão de Deus. Assim, pressionamos a tecla deletar e imediatamente nos levantamos, uma vez mais, com confiança na presença de Deus. Andar em obediência não tem a ver com tentarmos merecer as respostas às nossas orações. Tem a ver com vivermos de acordo com o amor, porque Deus é amor. A verdade da necessidade de guardarmos os mandamentos de Deus é desprezada por alguns que ensinam sobre a oração. É mais popular enfatizar somente a nossa autoridade em Cristo. Essa também é uma verdade essencial, mas o estilo de vida da pessoa que ora realmente importa. O que fazemos negativamente e o que negligenciamos em fazer positivamente afetam profundamente a nossa vida de oração. Tópico: a oração que é fervorosa. Usando o profeta Elias como exemplo, o apóstolo Tiago ensinou que uma característica da oração eficaz é o fervor. Elias orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu. Tiago 5,17. O que significa sermos fervorosos? É importante entendermos o que é uma oração fervorosa, porque essa é uma das condições principais da oração eficaz, como descrito nas Escrituras. Subtópico: 2 aspectos da oração fervorosa. Primeiramente, a oração fervorosa vem de um coração que está envolvido com Deus. O fato de sermos fervorosos implica que não estamos orando automaticamente ou só mecanicamente. Sermos fervorosos é o oposto de fazermos as nossas orações inconscientemente para o ar. Devemos focar a nossa mente e a atenção no Senhor quando oramos. Em segundo lugar, a oração fervorosa é a oração que é persistente. Mateus 7, versículos 7 e 8, Lucas 11, versículos 5 a 10 e também Lucas 18, versículos 1 e 7. A palavra grega
proseuche, traduzida como fervorosamente em Tiago 5, significa literalmente ele orou com oração, que é uma expressão idiomática que expressa persistência na oração. Assim sendo, os tradutores disseram em relação a Elias que ele orou fervorosamente. Precisamos nos recusar a receber respostas negativas a orações que estão de acordo com a vontade de Deus. Não podemos jamais parar de pedir e de agradecer a Deus pelas respostas às orações que são oferecidas de acordo com a sua vontade, até que as vejamos com os nossos olhos. Não podemos ser descuidados em relação a nossos pedidos de oração mais persistentes e tenazes. Jesus contou uma parábola sobre a disposição do Pai em responder à oração, registrada no Evangelho de Lucas. A sua mensagem foi que, devido à nossa persistência, o Pai responde. Ele aplicou a parábola exortando-nos a pedirmos, sabendo que o pedido será atendido, a buscarmos, sabendo que encontraremos, a batermos, sabendo que a porta se abrirá. Lucas 11:9. Os verbos gregos referentes a pedir, buscar e bater estão no tempo verbal presente contínuo. Em outras palavras, devemos pedir e continuar pedindo, buscar e continuar buscando, bater e continuar batendo. A mensagem é um chamado à perseverança. Diz assim as Escrituras em Lucas 11, 8-10. Por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Portanto, vos asseguro, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. O apóstolo Paulo nos chamou a orarmos com toda perseverança, Efésios 6:18, e a combatermos fervorosamente em oração. Quando pedirmos descuidadamente, sem focarmos as nossas mentes no Senhor, ou quando paramos de orar por algo que esteja na vontade de Deus, mostramos que não valorizamos aquilo pelo qual estamos orando. Como vemos na profecia de Jeremias, quando valorizamos muito alguma coisa, buscamos o Senhor por isso, de todo o nosso coração. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29:13. Subtópico: a oração fervorosa não tem que ser barulhenta. O fervor na oração não é medido pelo volume das nossas orações. Isso parece óbvio, mas alguns presumem que o fato de gritarem enquanto oram prova que estão sendo fervorosos. Algumas pessoas mostram que realmente querem a resposta a uma oração orando ruidosamente. Permita-me fazer uma observação pastoral. Durante muitos anos de liderança em oração, deparei-me com inúmeras pessoas que desvalorizam as suas orações porque sentem que elas não são oferecidas com suficiente emoção e energia. Não entendem corretamente a natureza da oração apaixonada ou fervorosa. Ela tem a ver principalmente com sermos persistentes e envolvidos de coração com Deus. Não tem a ver com o nosso estilo de oração numa reunião pública. Mas alguns concluem que carecem da necessária paixão para que Deus as responda, porque comparam a maneira como oram com a maneira como se expressam os que lideram a oração pública com grande emoção ou volume. A maioria de nós não fazemos as nossas orações em público com intensa emoção e volume, mas não deveríamos concluir que as nossas orações são ineficazes ou de segunda classe. Se gritar é o que define a oração fervorosa, então cerca de 99% das nossas orações seriam classificadas como não apaixonadas e carentes de fervor. Por quê?
porque a maioria das nossas orações são oferecidas como sussurros dos nossos corações durante o dia todo. Até mesmo os mais fortes guerreiros de oração provavelmente fazem menos de 1% das suas orações numa reunião pública de oração, onde gritam a orar. No entanto, as suas orações a sós, que frequentemente são meros sussurros do coração, ainda assim são orações fervorosas. Na versão King James da Bíblia, os tradutores usaram a palavra fervorosa em Tiago 15,16 para transmitir o conceito do fervor na oração. Essa palavra não se encontra nesse versículo nos manuscritos gregos. Foi inserida porque os tradutores tentaram enfatizar a força da palavra fervorosamente no versículo seguinte, Tiago 5,17. Em Tiago 5, 16, 17 está escrito: a súplica fervorosa de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Observe que nem a palavra fervorosa, nem a palavra fervorosamente se referem ao volume de uma oração. Orações silenciosas podem ser apaixonadas e fervorosas. Em 1 Samuel, lemos sobre Ana, que estava orando para ter um filho e encheu-se de angústia em sua alma com relação à sua esterilidade. Ela estava chorando e falando de coração tão baixinho que o sacerdote Eli não conseguiu ouvi-la. O Senhor ouviu a sua oração e ela se tornou a mãe do profeta Samuel. 1 Samuel 1, 13, 27, como também de outros 5 filhos. Certa vez, quando eu estava numa loja, uma mulher abaixou-se e sussurrou ao seu filhinho Billy: se você não parar com isso, eu estou lhe avisando que você estará em grandes apuros. Ela estava muito envolvida e decidida ao sussurrar a sua advertência ao pequeno Billy, mas em momento algum levantou a sua voz e ninguém a ouviu, exceto o pequeno Billy e eu. O ponto é que não deveríamos concluir que as nossas orações são ineficazes ou que carecemos de fervor simplesmente porque não temos um estilo ruidoso e agressivo de oração. Paixão não tem a ver com energia e volume, tem a ver com estarmos envolvidos de coração com o Senhor, enquanto oramos e perseveramos em fé sem desistirmos. Assim sendo, continue lutando e não se retraia, até mesmo se o seu estilo de oração for mais suave do que os dos outros. Encorajo-o a não comparar o seu estilo de oração com o estilo dos outros e a não concluir que você é deficiente na oração simplesmente porque você não grita enquanto ora.